Queridos irmãos, irmãs, aqui presentes em nossa casa espírita, irmãs e irmãos das redes sociais, que a paz do Mestre nos penetre e permaneça em nós, hoje e sempre. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda hoje, detendo-nos no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Este capítulo está composto por 4 partes: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e uma realeza terrestre. Mas nós, obedecendo o comando da espiritualidade, vamos desdobrar este capítulo nesta hora, trazendo ainda algumas outras reflexões em torno do reino de Deus. Por título, o nosso estudo, Alvorada do Reino Divino em nós. Alvorada do Reino Divino em nós. Cumprimento estas almas queridas, Mima, Solange, Rosa, Sandra Matos, os companheiros do Centro Espírita Francisco Borice em Franca e certamente muitos outros corações. Ao iniciar o estudo do capítulo 2, Allan Kardec trouxe algo do Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Aquele célebre diálogo entre Pilatos e Jesus, quando do julgamento perante o representante do Império Romano. João narra este momento assim: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes,
eu sou o rei, eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Jesus, pois, é claro ao afirmar: eu sou o rei. Frase essa dita por Pilatos. E mais, meu reino não é deste mundo. Jesus está aqui fazendo clara menção ao reino de Deus. Deus é o soberano Senhor do universo. E na condição de soberano Senhor, Deus a tudo administra, obedecendo a princípios e regras eternos como Ele, bons como Ele, justos e amorosos. E o Cristo, oportunamente, como anunciado pelos profetas, veio apresentar-nos o reino de Deus, veio demonstrar-nos o em que consiste, em como se manifesta, em como se apresenta o reino de Deus. Jesus era rei, é o rei dos reis, o sacerdote dos sacerdotes. E o Mestre veio chamar-nos a atenção para uma outra escala de valores, para um outro olhar sobre a vida, sobre as coisas. Jesus não veio postular, disputar nenhum reinozinho humano. Ele não pretendia substituir César, nem Pilatos, nem Anás, nem Caifás. Ele não queria estabelecer ou impor mais um reino dos tantos reinos humanos que já existiam à época. Ele veio para apresentar-nos e estabelecer o reino do Espírito, o reino do Espírito imortal, que prevalece, que permanece acima da matéria, acima de todos os reinos humanos. Faço uma pausa para cumprimentar agora as irmãs Maria Helena e Maria Marta. Então, amores, Jesus veio como anunciado pelos profetas desde muitos séculos antes. E quando Jesus estava completando 30 anos de idade, ele mais uma vez se dirige à sinagoga em Nazaré
onde residia e, valendo-se do momento oportuno, sobe à tribuna, pega o livro que lhe foi entregue pelo ministro da reunião. O livro é aberto no profeta Isaías, capítulo 61, e Jesus lê o que o profeta anunciara como sendo aquelas palavras que dariam surgimento, que ensejariam o nascimento do reino de Deus na terra. O evangelista Lucas grafou este momento, como consta no capítulo 4, especialmente versículos 18 e 19, que leio para nós. Abrindo o Torá, nosso Senhor Jesus Cristo leu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Com estas poucas, mas profundas e expressivas palavras, Jesus inaugurava assim e finalmente o reino de Deus na terra. Ele veio para 6 objetivos. Da mesma forma como os governantes humanos, os partidos políticos têm seus estatutos, Deus igualmente tem os seus estatutos. Deus não se vale do improviso, do quebra-galho, do jeitinho, do privilégio, do favoritismo para administrar o universo. E, como podemos perceber no texto lido, que me permitirei ler novamente, os fundamentos básicos do reino de Deus são Ele próprio, Deus, e os seus atributos ou princípios de justiça e amor. Deus, justiça e amor. Estes são os 3 fundamentos básicos do reino divino que o Cristo veio apresentar-nos. Existem outros princípios, é certo, mas todos eles decorrentes destes 3: Deus, justiça e amor. O que significa, então, que, enquanto Deus, a justiça e o amor não permearem, não penetrarem, não dominarem, não iluminarem, não transformarem
todas as vidas no planeta. Isto significa que o reino de Deus ainda não estará totalmente implantado na terra. Sem dúvida, poderemos valer-nos da ciência, da filosofia, poderemos valer-nos da política, da economia, poderemos nos valer da psicologia, da medicina, das ciências sociais, mas, inegavelmente, será através da evangelização, da educação, da transformação de todos os espíritos, que o reino será efetiva e definitivamente implantado na terra. Vamos ler e pontuar. Antes, também para você, companheira Vera de Birigui, o nosso boa noite, a nossa gratidão. Diz o Mestre, o Espírito do Senhor, aí está o princípio primeiro, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Jesus se coloca, portanto, sob as ordens de Deus. Ele afirma nesta breve sentença que ele não é Deus e que Deus está acima dele, como está acima de todos nós. Pois que me ungiu, diz Jesus, pois que me ungiu. A unção, à época, era destinada para reis e sacerdotes. Quando, pois, Jesus diz que foi ungido, ele está se apresentando como rei e como sacerdote. E como ele é o Cristo, ele é o amigo da primeira hora, o nosso formador, o administrador do planeta, ele é, então, o rei dos reis, o sumo sacerdote, aquele sacerdote que está acima dos demais, para evangelizar os pobres, e pobres somos todos nós. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Em nosso estudo ligeiro, não temos tempo bastante para nos deter nos detalhes destes princípios do reino, mas, numa análise genérica, vê-se que o amor e a justiça permeiam todas as atividades do Mestre, todos os princípios do reino. E este reino, dirá Jesus em outra passagem, ele não virá com aparências exteriores. O reino de Deus começa dentro
de cada um de nós. O primeiro compromisso, o primeiro desafio de todo cristão, espírita ou não, é começar a construir este reino em si mesmo. E à medida em que vamos edificando o reino em nós, vamos disseminando este reino, vamos propagando este reino, vamos apresentando este reino a todas as criaturas do nosso círculo de influência pessoal. Jesus Cristo, reportando-me àquela época, já desde muito trazia o reino de Deus em sua alma, em seu coração, em sua vida. Cristo Jesus é a personificação máxima de Deus na terra. Portanto, é a personificação máxima do reino de Deus na terra. E vindo ao nosso encontro, o que fez ele? Demonstrou a todo o tempo os princípios do reino, viveu os princípios do reino, propugnando pela ascendência de Deus, propugnando pela ascendência da justiça e do amor. Tudo em Cristo Jesus fala deste amor divino, desta justiça divina, deste Deus, Pai de todas as criaturas humanas. Mas nós precisamos compreender que o reino divino em nós será construído passo a passo, dia a dia, momento a momento, experiência a experiência, da mesma forma como em todas as manhãs o sol vai triunfando gradativamente, lentamente, mas ininterruptamente, o reino de Deus em nós vai aos poucos se insinuando, se apresentando. Rosalina, Margarete, Marisete, carinhoso abraço com votos de paz também para vocês. Portanto, devemos começar a busca por este reino, não fora de nós, em nós a princípio, compreendendo que os grandes sentimentos, as grandes ideias, a grande transformação que desejamos para nós, não se manifestam de maneira inopinada, repentina, abrupta. Começar. Este é o desafio. Como o agricultor que recebe um trato de terra dominado pelas pragas, pedras, calhaus, sujeira, sabe que não deverá precipitar-se, afligir-se, desesperar-se com aquela extensão de terra entregue à praga, ao mato.
ele terá que começar lentamente, com a sua enxada ou com outra ferramenta, passo a passo. De quantos meses, anos talvez, este agricultor não necessitará para eliminar tudo o que não serve naquela terra, para finalmente prepará-la para a plantação das sementes, a abertura das covas, o preparo da terra e a semeadura. E a semente ainda atravessará um longo caminho até germinar, florescer e frutificar. A semente se submete à solidão da cova, ao escuro da cova, à umidade da cova ou à secura nos tempos de estiagem. E ali permanece, confiando e esperando o tempo, o trabalho da natureza, e ela aceita a semente despedaçar-se, destruir-se, vê suas carnes rasgadas, numa comparação que fazemos aqui, para que a essência que vive dentro de si possa emergir, crescer, expandir-se e dar frutos mais adiante. Nós somos como esta semente, ou ainda a primeira mensagem que colocamos em nossa mente, em nosso coração, o primeiro pensamento em torno do reino de Deus, o primeiro sentimento em nós, em torno do reino, tudo isto será como uma semente lançada no solo dos nossos corações. Esta semente e todas as sementes que vamos semeando em nossa mente, em nosso espírito, em nosso coração, vão pedir cuidado, atenção, proteção, carinho, rega, adubação, para que oportunamente possamos começar a perceber os frutos destas sementes que lançamos no solo das nossas almas através, muitas vezes, de uma vida inteira. Dificuldades do aprendiz sincero. O aprendiz sincero do Evangelho observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Quantos obstáculos, quantas dificuldades, quantas lutas a vencer para que a semente triunfe. O aprendiz sincero sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos. O aprendiz sincero sabe que a dor é ameaça constante. No entanto, o aprendiz sincero, como a semente, mantém
otimismo, confiança e posturas positivas diante de todas as dificuldades que possam advir. E eu menciono aqui para nós 15 posturas positivas do aprendiz que sente a felicidade do avivamento interior. O aprendiz do Evangelho, o aprendiz do Reino, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão. O aprendiz sincero não mais consegue se deter. O aprendiz sincero age constantemente na esfera de que se fez peregrino. O aprendiz sincero age em favor do bem geral. O aprendiz do Evangelho não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O discípulo do Mestre busca o reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, e isto constitui-lhe o objetivo imutável. O aprendiz sincero não mais descansa na marcha, busca e sente em si uma luz consumidora e ardente a torturar-lhe de maneira sagrada o coração. O aprendiz sincero, sem perceber, produz frutos de esperança, produz frutos de bondade, produz frutos de amor, frutos de salvação. Jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Boa noite, Maria Eduvirges, nossa companheira. E agora trago para nós uma das parábolas de Jesus sobre o reino de Deus. São várias as parábolas. Pela exiguidade do tempo, nesta oportunidade, trago a parábola do grão de mostarda, que encontramos nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. João não se referiu a esta parábola. E em Mateus encontra-se no capítulo 13, versículos 31 e 32, cuja leitura me permito. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo.
o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das hortaliças ou plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Parábola do grão de mostarda. Nessa parábola, como em outras, Jesus ilustra bem os fatos e sempre faz uma comparação, seja contando à multidão ou aos seus discípulos, para falar sobre humildade e o impacto de se começar pequeno até alcançar o objetivo. Ele compara o reino dos céus a um grão de mostarda. Portanto, nós que pretendemos o título de aprendizes sinceros do Evangelho, de aprendizes sinceros do reino de Deus, valhamo-nos da humildade e reconheçamos a impropriedade de se pretender começar grande. Comecemos de forma pequenina, mas pela constância, pela continuidade, pela perseverança, através do esforço que prossegue, através do tempo bem aplicado, as pequeninas sementes se transformarão em árvores frutuosas. E estas árvores, além de frutos, darão sombra, segurança, abrigo para todas aquelas almas que a buscarem. É a imagem do cristão agora amadurecido, pronto para o trabalho de cooperação com o Mestre. Ele deixa de ser uma promessa, uma esperança, uma semente para tornar-se em uma árvore frondosa, rica, de maneira a cooperar com muitas vidas. Sabemos das injustiças do mundo, sabemos da carência de amor em toda a terra. Talvez não possamos fazer muito por enquanto, como fazem os grandes nomes da história da humanidade, como fazem os missionários, os mártires, os heróis da fé. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Ninguém é tão pobre assim, tão destituído de valor assim, que não possa iniciar o trabalho da construção do reino de Deus em si mesmo e depois contagiar o seu círculo pessoal com a sua exemplificação, com a sua transformação. A alvorada do reino divino em nós. O sol começa tímido, tênue, através de alguns poucos raios que se vão insinuando e se impondo até dominar a paisagem totalmente. Assim, o cristão que mais adiante
no seu progresso, vai para além da condição de cristão, tornando-se um Cristo, não ainda um Cristo planetário, mas um espírito cristificado, trabalhando pelo amor em favor de todas as almas que puder alcançar em seus raios benéficos. Façamos a nossa parte, como faz o grão de mostarda, certo de que Deus e o Cristo saberão aproveitar nossa pequenina contribuição, aumentando-a, multiplicando-a, expandindo-a em favor de toda a humanidade. Profunda gratidão, com votos de mais paz em Cristo Jesus.